Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, toda noite recebemos um convidado, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje, com muita honra, vamos receber o novo advogado-geral do município de Guarujá, o advogado Leandro Matsumota. Ele que já está aqui do meu lado, ajeitando a gravata e o microfone, e já conversa conosco depois daquele intervalo que você já sabe que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, amigos, voltamos então para iniciar a entrevista do programa Assunto Cidade dessa noite, como eu falei, com o advogado Leandro Matsumota. Desde o dia 10 de outubro, portanto, na última sexta-feira, a Prefeitura de Guarujá, por decisão da prefeita Maria Antonieta de Brito, a Prefeitura tem um novo advogado-geral do município. É o Leandro Matsumota, ele que tem 33 anos e está aqui para conversar conosco sobre esse novo desafio na sua carreira profissional e também um pouco mais sobre as funções desse órgão que tem tanta importância para o serviço público como a Advocacia Geral do município. Boa noite, Leandro. Obrigado pela presença. Boa noite, Valdir. Boa noite aos amigos, telespectadores do programa Assunto Cidade. É um prazer poder estar aqui na noite de hoje para a gente poder debater um pouquinho e tratar uns assuntos relativos à nossa secretaria. É um desafio novo, é um desafio que requer muito cuidado, mas também é um desafio que traz muita esperança, né? Porque a Secretaria de Assuntos Jurídicos também, às vezes, ela pouco aparece para as pessoas na rua, mas é uma secretaria que é o coração de qualquer administração pública. Certo. Lá é isso que eu ia te perguntar, a Secretaria Jurídica é a mesma coisa, a Advocacia Geral do município e a Secretaria Jurídica, né? É uma questão de nomenclatura, né? A gente está acostumado mais a falar a nomenclatura de secretaria, mas é a Advocacia Geral do município. Certo. Então, lá você tem lá os advogados que são os procuradores, aqueles que estão ali para defender a prefeitura naquilo que lhe convier, né? Na verdade, a Advocacia Geral do município ela é dividida em uma série de setores. Então, você tem a parte do contencioso, que é uma parte importante, onde defende a administração pública. Você tem a parte da execução fiscal, que é a parte que exerce a cobrança das dívidas fiscais. Você tem a parte que envolve o PROCON. O PROCON também está lotado lá, que o PROCON é algo de extrema importância para a gente, principalmente para os consumidores da cidade. E, além disso, nós temos outros setores que também pegam a parte também dos procedimentos administrativos disciplinares, que é outro ponto importante aí também que a gente está acostumado a ver. Esse grande problemático que existe no serviço público é a questão dos procedimentos administrativos, né? Esse tipo de situação é o que, inclusive, garante ali a transparência do serviço público e a garantia do cidadão
de que se houver alguma coisa acontecendo errada ali, a prefeitura mantém os organismos necessários para ficar atenta. Né? Olha, eu acredito que hoje a grande problemática na questão do serviço público, quando a gente fala, né, do serviço público, até para o telespectador que assiste o programa, existe uma grande dificuldade de você diferenciar o que é público e o que é privado. Né? O gestor público ele tem uma dificuldade, talvez, de poder identificar daquilo que é público e separar do que é privado. E essa diferença faz com que alguns excessos acabam sendo cometidos. Né? Então, essas comissões são feitas exatamente para isso, não só para punir, mas exatamente para você poder apurar para que em eventuais excessos possam ser punidas as pessoas que forem cometer excesso. Direito público é uma especialidade sua, inclusive no direito, né? A minha formação acadêmica toda, ela vem na área do direito, eu me especializei na parte de direito público. Hoje eu completo, o tempo passa, né, Valdir? Estou completando agora 8 anos de titular acadêmico, de faculdade de Direito. Leciono já 8 anos de faculdade, cursinho, pós-graduação, tudo na área do direito público. A minha formação inteira ela vem nessa parte de direito público. Né? Então, a parte do qual eu gosto, do qual eu me identifico, a minha escola foi toda nesse viés. E é um lado até, quem assiste o programa que está cursando Direito, às vezes já é formado no Direito, é pouco explorado. As pessoas, geralmente, os advogados, as pessoas costumam migrar para o direito de família, para o direito do trabalho, que são uma questão cotidiana no dia a dia, né? A pessoa, e pouco se interessa na parte do direito público, mas o Estado, a prefeitura, o governo do Estado, é tudo muito distante da vida dela. Quando, na verdade, os ventos de hoje, né, que levam a um sentido cada vez mais democrático, né? As pessoas procuram cada vez mais a transparência. Acho que a questão democrática é principalmente republicana, né? De você respeitar a coisa pública, de você ter um real compromisso com a coisa pública. Não é? Acho que essa noção, desde a redemocratização do Brasil, a gente vem amadurecendo dentro do nosso sentimento. Né? Claro. Então, hoje o brasileiro vem cada vez mais cobrando respeito à coisa pública, não se admite mais determinadas posturas por governantes, não só no âmbito municipal, mas em todas as esferas, que a gente consegue ver isso numa conversa simples, que a gente fala com nossos amigos, você sente isso. Né? Que até um tempo atrás as pessoas não se preocupavam com a questão da coisa pública, hoje passa a ser aí interesse de todos nós. E é importante sempre essa sinergia, né, entre o governante que sabe que deve satisfação e o cidadão que sabe que tem direito de cobrar satisfação, cobrar seu direito. Eu acho que é até interessante isso, a gente fazer essa reflexão, porque eu costumo dizer até para os meus alunos, nós passamos por diversos momentos de crise no Brasil, né, crise política de fato. Hoje nós temos um amadurecimento da democracia muito forte, as instituições funcionando, né? Ao mesmo tempo, você tem o reconhecimento dos direitos, ou seja, as pessoas que nos assistem, nós sabemos que nós temos direitos. Né? Mas não sabemos muito bem quais, principalmente os nossos deveres, mas nós sabemos que nós temos direitos. Mas já é um avanço daquilo tudo que nós vivemos há um tempo atrás. Até pouco tempo atrás não se sabia nem que se tinha direito a ter direito a era um período obscuro da história do Brasil, né? Um período triste. Muita gente chamava os filhotes da ditadura, né? Não sabia de nada. Né? E o que é pior, às vezes eu vejo algumas pessoas, assim, até pelo cansaço, com essa questão da política e tal, a pessoa fala, olha, que saudade da ditadura, que saudade daquilo. Isso é um retrocesso. Para quem vivenciou aquilo e quem estudou um pouco a história do país vai entender que é um retrocesso que não tem tamanho. E você sempre tem aproveitado os últimos dias, assim, depois, agora que o período eleitoral já está acabando, praticamente acabando, com o segundo turno da eleição presidencial em alguns estados, que esse momento não é para acabar e só voltarmos a pensar em política daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. A política e a cidadania devem ser exercidas todo dia, né? O momento de voltar é simplesmente o ápice de um jogo de futebol, vamos dizer, que fosse o gol. Né? E olha que nós tivemos algumas oportunidades ao longo dos últimos 4 anos de talvez despertar um pouco isso. Né? Nós tivemos aquelas manifestações de 2013, que parece que tinha acendido aí uma chama dentro de cada um de nós. Depois nós tivemos a Copa do Mundo, que também foi um momento que estava muita preocupação em torno disso, e que no final acabou aí a eleição, ainda muita gente votando, muita gente deixando de votar, muita gente votando branco, nulo, e isso aí ainda acarreta um pouquinho de uma reflexão um pouco melhor sobre isso aí. Tá certo. Bom, vamos voltar então, né, senão deixar aqui a gente divaga, né? O Leandro gosta do direito, eu gosto de conversar, então a gente vai acabar se perdendo aqui. Vamos voltar para a Advocacia Geral do município. Essa passagem agora, essa posse como advogado-geral do município, na verdade, para você é um retorno à gestão pública da atual prefeita Antonieta. Você já atuou no início do mandato dela. Em 2009, eu atuei como coordenador de políticas de juventude da prefeitura. A prefeita teve uma ideia inovadora, que foi poder segmentar algumas políticas, né?
Então ela segmentou em política de juventude, política das mulheres, do deficiente, a política de igualdade racial. E dentro desse órgão, da Coordenadoria de Juventude, nós conseguimos fazer algumas atividades interessantes, né? A Semana da Juventude, fizemos campanhas, onde nós tentamos identificar, de fato, qual era a identidade da juventude, porque é uma juventude muito forte na cidade. E um dos momentos ápices, eu acho, foi retomar a questão do Conselho da Juventude, né? Então o Conselho da Juventude voltou a funcionar, até então não tinha nada do Conselho. Hoje é um Conselho atuante, é um Conselho que tem uma participação forte, que o Conselho serve justamente para isso, é uma participação do povo, que pode cobrar, deliberar as questões do governo quando não estão trabalhando da forma correta. E ele pelo menos o modelo que foi criado pelo núcleo, né, pelo núcleo de juventude, ele é um modelo assim que prioriza, logicamente, a participação popular. E como é a formação do Conselho, pelo menos na forma que foi concebida? Olha, na época, a fórmula era uma fórmula bipartite, participava o governo, a sociedade civil, de forma igualitária, e aí havia a deliberação com relação a quem ia coordenar, quem ia ser o presidente do Conselho. Mas, em tese, era uma participação do governo e da sociedade civil. Então, nós abrimos para as entidades, para as ONGs, os movimentos de cultura. Então foi um movimento bem plural na época para tentar resgatar isso que é importante, né? Quando a gente fala de política, a gente fala da questão do próprio direito, a gente tem que entender o seguinte, porque o jovem hoje ele representa 27% da população brasileira. É um número significativo. Então é um jovem que tem direito, é um jovem que procura o seu direito, né? Então muitos desses jovens, talvez se a política for bem direcionada, ele acaba numa situação melhor de vida e as consequências disso para o Estado é bem melhor. Nós estamos falando de jovem, aquela faixa de 14 a 24 anos, que é a faixa... agora teve o Estatuto da Juventude, que é uma legislação nova, que acabou colocando fim naquela... às vezes não sabia, né, a idade certa, que hoje colocou de 15 a 29 anos. 15 a 29. Então hoje o jovem no Brasil ele é considerado aquele que tem de 15 a 29 anos de idade. Que é a faixa que mais deve centrar as preocupações, justamente por ser a fase produtiva. Até porque, veja, não dá para a gente fazer um tratamento, e é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender quando a gente fala de política de juventude. Fala, mas o jovem... Porque o jovem, no primeiro momento, ele sempre foi tratado como um problema, né? Depois do jovem como sujeito de direitos, aí foi evoluindo tudo isso. Mas eu não posso ter o mesmo tratamento, por exemplo, um jovem com 15 anos, que ele tem um anseio, né, ele passa por um momento de vida, com aquele jovem com 29 anos, que já tem uma outra perspectiva, às vezes já é um pai de família, já tem uma família constituída, ou seja, são necessidades diferentes. E o Estado tem que estar atento para isso, né? Essa passagem, demandas, né? Porque é diferente talvez de uma pessoa com 40 para 50 anos, que aí já tem uma vida mais estável. Essa idade entre 15 até 29 anos é uma mutação constante, e isso aí deve ser observado pelo poder público. E a gente vê que a importância dos governos, né, se preocuparem com essa questão é justamente porque depois que trabalhou aqui no Guarujá, você passou a exercer praticamente a mesma função no Estado. Isso, depois quando em 2010, com a eleição do governador Alckmin, ele convidou para fazer parte do governo e especificamente na diretoria de juventude do governo do Estado. Não era uma diretoria, só que aí era uma amplitude muito grande, né? Porque é para pegar o Estado de São Paulo inteiro. Nós pegamos uma conferência de juventude aí no Estado, foi uma coisa meio pesada, e inclusive trouxemos para fazer no Guarujá. Uma conferência que ocorreu em 2011 na UNAERP, que envolvemos jovens, 2 mil jovens do Estado de São Paulo inteiro. Foi uma conferência muito boa, com participação popular realmente, onde o jovem pôde identificar as demandas dele para o Estado, ele poder demonstrar. É que aí depois de um tempo eu acabei tendo que voltar para ocupar meu cargo de origem, porque eu sou servidor público de origem, e aí tive que voltar em decorrência da lei. Entendi. Bom, importância aí, pelo menos para enumerar aí as qualificações do Leandro, justamente que está assumindo um cargo do primeiro escalão da Prefeitura de Guarujá, e onde ele vai comandar lá a Secretaria Jurídica, inclusive o PROCON, um órgão que atenta tanto aí para os direitos do cidadão, do consumidor, e precisava dar essa noção para o telespectador do currículo, da qualificação do Leandro. A gente estava falando, rapidamente passando pelas atribuições da Secretaria, posso chamar de Secretaria, a Advocacia, quando a execução fiscal, né? Então, mas a Advocacia Geral do município não se limita só a processar quem está devendo, né? Há também um acesso do cidadão, quer dizer, o cidadão que eventualmente deixou um imposto atrasado, alguma coisa, tem acesso à Secretaria para saber lá como é que anda o seu processo. Inclusive tem os órgãos próprios que podem ser colocados à disposição, porque em muitos casos, às vezes as pessoas não sabem que estão com dívida, não sabem o imóvel que ela está adquirindo, se tem dívida ou se não tem dívida, tem dificuldade em fazer determinado tipo de pesquisa, isso é importante, né? E esse tipo de serviço a Secretaria coloca à disposição para que as pessoas realmente possam, de fato, poder apurar direitinho, para que possam fazer uma compra bem feita. Às vezes até
para que possam sair de dívida, de fato, né? Às vezes está devendo para o município, possam fazer o parcelamento. Então, tudo isso aí está lotado na nossa secretaria. Por isso a gente fala, né? Eu volto a frisar, quando a gente fala de prefeitura, de governo do estado, todo mundo lembra, olha, a Secretaria de Obras, porque na tua rua falta o canteiro, fala da questão da saúde, porque falta vaga no hospital, da creche, da educação, mas esquece do jurídico. Exato. E pouca gente lembra, eu até falava isso no final de semana, que o jurídico, nenhum dos setores funciona sem o jurídico. Né? Se você vai fazer uma obra, um recapeamento de uma rua, você tem que licitar, o jurídico tem que dar o parecer. É o Arnaldo César Coelho, da prefeitura. Mais ou menos isso, né? E às vezes é um setor pouco compreendido pela população, né? Mas é um setor que é realmente o pulmão, se não for o coração, é o pulmão da administração pública, porque é ali realmente que tem, até porque hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né? Nós temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público independente, atuante. Então, assim, isso tudo a gente tem que deixar muito claro as coisas, tem que tomar muito cuidado, muita precisão, para que não acarrete consequências e acabe piorando. Não existe, às vezes, viu, Valdir, até, desculpa te cortar, não existe, às vezes, coisa pior, que às vezes uma licitação, um hospital, uma escola, que deixa de faltar produtos, não pela licitação em si, mas por um erro jurídico, talvez por um equívoco jurídico, que a pessoa vai atrasar o medicamento, atrasa a questão da merenda escolar, em decorrência de um equívoco jurídico. Né? Então isso é muito ruim. Então tem que tomar toda a precaução necessária para que possa evitar esse tipo de problema. É uma passagem de um parecer, pedindo uma informação que uma secretaria peça, que pode, ao invés de atrasar, pode acabar até agilizando o processo. É isso. Exatamente. Dizer, né? Então é o inverso. Né? Às vezes um parecer equivocado, às vezes uma consulta equivocada pode acabar atrapalhando. Então, é um trabalho muito técnico, é um trabalho que talvez as pessoas tenham dificuldade de compreender pela questão técnica, mas é um trabalho também de extrema importância para dar andamento na coisa pública. E muitas vezes deve fazer parte das atribuições também ficar atento a toda e qualquer movimentação para ver se alguma coisa ali não vai acabar estourando, né? Acaba estourando na sua mão, por exemplo. E muita coisa acaba, né? Assim, a gente sabe que às vezes o processo demora um pouco, mas a decisão sai, né? Às vezes o pessoal critica, fala, o judiciário é muito lerdo, mas às vezes as coisas demoram, mas sai. Na hora que sai tem que estar precavido já para poder estar remediando o mais rápido possível. Tá certo. Bom, o programa Assunto Cidade, nós vamos voltar a conversar com o Leandro já no segundo bloco do programa Assunto Cidade sobre precatórios, ações diretas de inconstitucionalidade, todos esses pepinos e abacaxis, que, falando assim numa linguagem hortifrutigranjeira, que o Leandro está assumindo aí a partir dessa semana como novo advogado-geral do município. Só queria dar um recado que o Grupo de Alcoólicos Anônimos está realizando um seminário para profissionais na UNAERP. É uma atividade importante que o pessoal do Grupo de Alcoólicos Anônimos me pede para divulgar. Acontece no dia 5 de novembro, é a 4ª edição desse seminário. Acontece lá na UNAERP, que é no final da Avenida Dom Pedro. Há um certificado, inclusive, de participação para os profissionais. Profissionais de medicina, psicologia, enfermagem, justiça, segurança, jornalismo. E quem quiser pode pegar informação no 3235-5301. O Grupo Alcoólicos Anônimos mantém um site, inclusive, na internet, que é www.alcoolicosanonimos.org.br. Leandro, eu queria te pedir licença um minutinho para um intervalo comercial. Já voltamos já para continuar essa entrevista. Voltamos já, fique conosco, que é rapidinho o intervalo. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Lá, então, voltamos para o segundo bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Leandro Matsumota, ele que é o novo advogado-geral do município de Guarujá. No primeiro bloco, o Leandro traçou aqui um panorama, tanto do seu currículo como advogado, especialista em algumas vertentes do direito, como principalmente o direito público. Posso chamar de vertente mesmo, né? Essa nova tendência aí do direito que atenta justamente para os deveres e direitos do cidadão, e a atenção devida pelo poder público no trato com o dinheiro público, como a respeito às leis, como a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, e a lei de licitações. E o Leandro também citou aí para nós a sua passagem pela administração municipal, pela Prefeitura de Guarujá, como gestor de um núcleo voltado à juventude, depois formando o Conselho Municipal da Juventude e trabalhando também no Estado neste serviço no fomento a organização dessas atividades da juventude. Mas agora o momento do Leandro é outro, é assumir a Advocacia Geral do município, que tem entre suas atribuições cuidar, por exemplo, para que as leis, a legislação não seja ferida. Eu queria entrar logo no assunto das ADIMs, né? A ADIM, a gente sempre explica aqui, é um momento onde, vou dar um exemplo da Câmara, né? Dos embates com a Câmara. A Câmara Municipal, um vereador tem uma iniciativa, apresenta um projeto, a Câmara aprova, a prefeita veta, ou a prefeita no caso, né? Volta para a Câmara derruba o veto e aí a lei começa a ter validade. Ou não, a prefeitura pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse embate não é prejudicial às aspirações da população? Olha, eu acredito que seja, mas é bom deixar claro algumas coisas, né? Primeiro passo, nós vivemos no Estado onde devemos respeitar a Constituição, falando até de uma forma mais jurídica. E o que acontece, às vezes, em muitos casos, as leis têm equívocos, existem erros e acabam ferindo a Constituição Federal. E a prefeita, ela exerce como uma forma de controle dessa constitucionalidade, para ver se a lei ela fere ou não fere a Constituição, ela pode vetar um projeto de lei. E ao vetar, o projeto volta para a Câmara, para deliberação da Câmara, mas é uma deliberação do ponto de vista mais político do que propriamente jurídico. E quando existe o veto, a derrubada do veto por parte da Câmara, a Advocacia Geral do município ingressa com a ADIM, pedindo geralmente para que suspenda o efeito da lei, por se tratar de uma lei inconstitucional. E, na sua grande maioria, existem alguns vícios, alguns equívocos, ou de iniciativa, quem começa não é a pessoa correta, ou porque criam despesas e não pode. Existe algum equívoco na legislação que acaba ferindo a Constituição. Tanto é, Valdir, que de 2009 para cá, foram ingressadas 67 ADIMs. Dessas 67, 90% foram concedidas ou com resultado positivo, ou pelo menos a liminar que suspende o efeito. Isso então demonstra que a Advocacia Geral do município ela vem realmente, de fato, com fundamento. Ela vem com substância para poder não somente declarar o efeito inconstitucional da lei, ou seja, falar, olha, essa lei não tem validade, não porque a lei por si só, mas porque ela acaba ferindo a Constituição. E que para quem é do direito, ele deve compreender de uma forma mais clara que por mais que eu faça a lei, por mais que eu tenha uma boa iniciativa, a minha lei não pode ferir a Constituição Federal, não é? Então eu sempre dou exemplo, às vezes eu vejo geralmente final de semana, quando tem algum crime bárbaro, tem alguma coisa que choca a sociedade, alguns programas aí sensacionalistas vão lá e colocam, olha, se você é a favor da pena de morte, diz que para tal número, aí fica aquele contagiro disparando, só que por mais que venha alguém, olha, realmente tem que ter pena de morte, tem que ter determinado isso, e vai lá e dê autoria a um projeto de lei, esse projeto é inconstitucional, porque a Constituição proíbe. Né? Então, assim, pétrea, exatamente, a cláusula pétrea é o núcleo intangível da Constituição. Então, sob esse ponto de vista que a gente tem que ser analisado. E realmente é uma análise fria, às vezes algumas pessoas ficam bravas, falam, poxa, mas a minha lei, a lei era importante para o município, ela pode ser importante para o município, ela deve ser importante para o município, e mais que isso, ela deve também cumprir a Constituição Federal.
Você falou que quando, por exemplo, gera despesa, por exemplo, o vereador apresentou a lei, o projeto de lei dele não pode gerar despesa para o município, senão ele tá entrando no setor, que é o setor administrativo, o setor do executivo. Porque, na verdade, assim, as pessoas, existe uma diferença, né? E é preciso tornar muito claro isso. Lá em Montesquieu já trazia a teoria da separação dos poderes. Os poderes têm sua função clara. O executivo tem a função dele, o legislativo tem a função dele e o judiciário tem a função dele. Nenhum pode intervir na função do outro. Certo. E quando existe essa questão de aumento de despesa, é justamente por conta disso. Porque o legislativo, em tese, estaria usurpando, estaria levando competência que não é dele. Estaria colocando a mão na competência que é do executivo. E aí você acaba aferindo a Constituição Federal. Então é muito claro isso aqui pra gente, só que assim, às vezes para a população, quando ela lê um jornal, às vezes ela vê a notícia num site e fala, poxa, mas a prefeitura está sendo contra. Não é a prefeitura que está sendo contra. Nós temos, aliás, sendo muito favorável à população, porque nós estamos cumprindo a lei. Estamos cumprindo a Constituição Federal. Então, poderia ser muito mais, não digo demagogo, que é uma palavra forte, né? Mas jogar para a torcida, como as pessoas colocam, falar, não, tudo bem, a lei é boa e tal, mas a partir do momento que você cumpre a Constituição Federal, o cidadão é respeitado. Então, na hora do projeto de lei ser apresentado, faltou lá na outra ponta, então, pode-se dizer que faltou lá na outra ponta ou um conhecimento mais aprofundado do direito público ou talvez a boa-fé. Eu não digo, talvez um conhecimento mais aprofundado, mas eu diria também, às vezes existem alguns vícios realmente no meio do procedimento, né? Às vezes tem algum procedimento equivocado durante todo esse procedimento, até com um projeto de lei vira lei, e acaba tendo uma dificuldade na aprovação. Mas veja, eu acho, e volto a insistir, são questões essenciais, mas 90% deu, por enquanto, favorável. Seja porque deu como verdadeiro, ou pelo menos deu a liminar para suspender o efeito da lei. Então demonstra realmente que a Advocacia Geral do Município ela vem trabalhando não contra aqueles que elaboram a lei, mas sim a favor da população e o cumprimento da Constituição, que é o mais importante. Seguir aquilo que está aprovado aí, de repente poderia até criar um outro problema lá na frente por conta da Prefeitura estar seguindo uma lei inconstitucional. Não, e além de criar uma lei, acho que assim, nós devemos zelar, né, pela lei. No Estado de Direito que a gente vive, acho que nós devemos cumprir as leis, eu sou suspeito para falar, mas devemos cumprir a lei e principalmente respeitar aquilo que a Constituição traz para a gente. Dessas 67, você falou 90%, mais ou menos, 55 foram julgados procedentes e tal. E o restante? Está em andamento? Então, tem muita coisa que ainda está em andamento. Quando eu falo 67, teve algumas que não foram apreciadas. Então, teve adições que foram ingessadas agora, que não tiveram nem apreciação, nem na liminar. Então, assim, a tramitação dela demora um pouco. Às vezes pede informação, pede explicação. Então, assim, o procedimento em si, ele é um pouco tardio. Mas essa resposta que a gente tem, os números são esses. E desses 90% que a Prefeitura obteve, assim, êxito nos seus argumentos, elas são extintas, as leis. E não podem ser apresentadas de novo. Quando eu falo 90%, veja, não chegaram a 90% a conclusão dos processos. Às vezes você tem uma liminar que suspende a eficácia da lei. Então você tem uma lei em vigor, saiu a liminar, você não pode mais fazer o uso daquela lei até o julgamento final. Entendi. Então estaria computada dentro desses 90% para a gente aqui, né? Então seria entre ações procedentes ou ações com liminar já colocada aqui. Entendi. Bom, outra atribuição da Advocacia Geral da União, da União, né? Já estou querendo te promover lá para trabalhar com a Dilma ou com a Aécio lá no... Outra atribuição é cuidar do PROCON também, né? O PROCON, que é esse órgão, acho que está mais direto, né? Está em contato mais direto, né? Você sabe. Eu até ia te perguntar, te provocar, antes de você, não sei se vai te atrapalhar teu raciocínio, mas defender o direito do consumidor, ainda ter que provar que tem direito, não é um atraso exagerado para a sociedade moderna que a gente vive? Eu acho que existem algumas situações onde a legislação ela vem para exatamente regulamentar a vida em sociedade, né? Mas é duro ter que ver uma lei que regulamente uma coisa que já não precisava regulamentar. Né? Mas com uma série de outras leis. Né? Então, outro dia eu vi uma determinada cidade, olha, porque agora tem a lei que vai multar quem joga lixo no chão. Para mim é um retrocesso. Você tem que multar quem joga lixo no chão. Será que a pessoa, em pleno século XXI, não tem a consciência que não tem que jogar lixo no chão? Então, assim, mas o PROCON é um órgão essencial, até porque, às vezes, quando a gente fala, talvez no nosso caso, que tem um pouco mais de esclarecimento, a gente consegue visualizar, mas o PROCON também tem uma capilaridade muito interessante, principalmente para as pessoas que talvez não detenham conhecimento, né? Então, você imagina só, agora na temporada de verão, a população da cidade do Guarujá, ela triplica aí o número de pessoas que vêm aqui, os finais de semana, então chega,
a número de recortes e, ao mesmo tempo, os abusos são cometidos, né? Então, para que possa proteger as pessoas que realmente vão lá nos estabelecimentos, consomem, realmente, você não tem como é que fala, um equilíbrio entre as forças, né? Você tem de um lado umas grandes empresas, lojas, mercado, e do outro lado você tem uma pessoa, às vezes, com pouco esclarecimento, com dificuldade de entender, e essas pessoas devem ser protegidas por um órgão, por uma lei, e especialmente por um órgão que está aí para isso. É o tal negócio, né? O negócio de jogar lixo na rua, daqui a pouco vai ser necessário prender as pessoas que fazem isso. Né? É um retrocesso. É um retrocesso. O Leandro, outra coisa que eu queria te perguntar, outro assunto que a gente deve entrar, a questão dos precatórios. Essa palavrinha tão esquisita que da noite para o dia entrou no vocabulário da população de Guarujá, precatório. Porque, o que é um precatório e qual é o impacto disso nas finanças do município de Guarujá? É bom explicar para o telespectador, para deixar muito claro, que o precatório é sempre quando você tem algum crédito por sentença judicial a receber da prefeitura. Do poder público. No caso nosso da prefeitura, né? Então, a pessoa tem alguma dívida, tem algum valor a ser creditado, ele passa a receber por meio de precatório. Existe uma fila natural, e aí a gente é mais complicado entrar no mérito, mas a preocupação nossa é a seguinte: hoje o precatório ele bate aí na casa de quase 500 milhões de reais, um pouco mais de 500 milhões de reais. Isso significa que a prefeitura deve ao longo de anos, né? Na maioria das dívidas, se tornar claro, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas 500 milhões de reais são dívidas contraídas da época de 90. Se hoje você um processo para ele chegar no seu final demora aí 10, 15 anos. Então, só que diferenciar não é aquilo que a gente às vezes deve à prefeitura, é o que a prefeitura... O problema, na verdade, é o seguinte, que é uma das coisas que tem que ser revista. Porque o prefeito que assume, no caso da prefeita Antonieta, tem que pagar dívidas de outros prefeitos que deixaram ao longo do tempo, né? Isso é muito ruim para o prefeito atual. Porque a prefeitura acaba pagando uma conta que não é dela, é uma conta que já ficou das outras gestões. Então, nesse caso, a prefeita assumiu, tem um passivo hoje aí de precatório na casa de 510 milhões de reais, que praticamente é metade do nosso orçamento. Então, metade do orçamento do município estaria aí comprometido com a questão do precatório. Então, assim, o que foi feito, o que vem sendo feito aí? Tem uma comissão estudando, né, para que se possa chegar nos números, a questão do parcelamento do índice vai ser colocada para quê? Para que possa se realizar o pagamento, é obrigatório, é constitucional. A prefeita e inclusive a prefeita, até é interessante, vou colocar, que ela lidera a Frente Nacional, né, é vice-presidente lá de uma parte importante que lidera justamente essa discussão, a questão do precatório. Ela tem sido muito incisiva, porque o município é pouco arrecada, né, aliás, pouquíssimo arrecada, o grosso da arrecadação fica com a União, depois com o Estado, e o município pouco arrecada, e é no município que a pessoa vive. Né, é no município que ela vai cobrar os serviços públicos de qualidade. E além disso, tudo tem que pagar o precatório. Então não é falar que não vai deixar de pagar o precatório, vai pagar o precatório, mas ter alguma fórmula que você não comprometa tanto o orçamento do município. E hoje, realmente, se você for pagar, hoje aí está na alíquota de quase 4%, 3,70%, então você acaba tendo um comprometimento aí mensal, um valor significativo que poderia ser investido, não falando que não deveriam ser pagos, mas tem que ser pagos, mas tem que ter aí talvez uma reanálise, uma reformulação disso tudo. Né? Para acabar com esse círculo vicioso de todo prefeito que assume ter que pagar a dívida do antecessor ou dos antecessores, a lei de responsabilidade fiscal é um bom antídoto. Né? Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal, a própria questão da improbidade administrativa, né, que também veio aí para tentar amarrar um pouco mais essa questão, são mecanismos, ferramentas jurídicas que a gente tem para poder tentar fechar um pouco isso. Né? Porque realmente, hoje quando a gente fala, olha, porque nós temos que investir em saúde, temos que investir em educação, talvez esses valores que nós pagamos mensalmente de precatórios poderiam ser recolocados em áreas de investimento necessário. Né? Então, é uma reflexão que tem que ser feita, de fato, porque não é só o município do Guarujá que passa por isso, o município do Brasil inteiro passa por isso, vem passando por isso, e aí a gente precisa realmente rever esse conceito da questão do precatório. A prova de que o assunto não é exclusivo de Guarujá é justamente a existência na Frente Nacional de Prefeitos de uma diretoria específica para cuidar disso. É porque os municípios eles sofrem muito com a questão do precatório. Né? O município, eu acho que é ele que paga a conta ali da questão do precatório, e por conta disso você tem aí um prejuízo na arrecadação, na questão do orçamento muito grande, e que precisa realmente, de fato, ser analisado, porque senão a conta não vai fechar. Né? Se você vai chegar num patamar que a conta dificilmente vai fechar. Leandro, agora tem uns precatórios de dívidas acumuladas aí ao longo das últimas gestões que são fora da realidade, né? Esses, como é que a prefeitura faz? Tem um do Morro do Maluf que é emblemático, né?
Hoje, o maior deles, da questão da vega, né, é o maior que nós temos hoje no município. Da vega que recolhia lixo. Isso. Ele vem sendo questionado na justiça, inclusive está em série de embargos de declaração, que é uma medida judicial para que possa ser analisado, talvez alguma obscuridade que foi encontrada em outra medida judicial. Ele vem em série de discurso, de poder discutir a questão judicial, para que você possa realmente chegar nos valores corretos, né, precisos. Existe não seria uma inconsistência, mas existe uma dúvida com relação aos valores, os índices aplicados. Então, para que você possa fazer uma análise precisa dos números, dos valores, e principalmente para que possa ter aí a questão da concretização dos pagamentos de forma correta, né? Mas aí isso aí também está sob a determinação da justiça para que ela possa aí aprofundar nesses questionamentos que foram levantados. O que acontece? É como uma dívida que a gente tem com o banco, assim, sobe demais com os juros, essas coisas? Era R$1, virou 100? Né? Até porque, veja, são processos antigos. Entendi. Foi um processo de 20 anos para trás, 15 anos para trás. Então, assim, até o cálculo dele, o índice de cálculo, então tudo isso, às vezes não é nem na moeda real, tem que ser convertido em outra moeda. Então, assim, isso tudo traz alguns desdobramentos questionáveis na justiça, né? E aí, nós, para defender o interesse do município, nós temos a obrigação de tentar sempre colocar aí o máximo possível de questionamentos, forem necessários, para que possa defender o erário público. Agora, o questionamento tem que ser bem embasado para não correr o risco de ter essa receita sequestrada, porque o problema do precatório é esse, né? A prefeitura guardou o dinheiro ali para pagar alguma coisa, determinado serviço ou obra que vai executar, está com o dinheiro ali no banco, e se o precatório for julgado pela justiça, a justiça manda sacar o dinheiro na conta. Mas olha, Valdir, com relação a isso eu não tenho a menor preocupação, porque o corpo jurídico da Prefeitura do Guarujá é muito bom. Ele é um corpo jurídico realmente que tem aí se destacado, né, pelas inúmeras êxitos que vem conseguindo na justiça em questões difíceis, problemáticas, mas é um corpo jurídico de extrema qualidade técnica. Não pode bobear, né? Não pode bobear porque trata-se, evidentemente, do erário público, do dinheiro público, e principalmente também são pessoas compromissadas com aquele propósito que foi passado para eles lá no começo. Entendi. Bom, espero que essa sua nova passagem aí pela Prefeitura de Guarujá, dessa vez, primeiro como coordenador de um núcleo de juventude e agora como advogado-geral do município, espero que seja profícua, que sirva, o município aproveite bastante o seu conhecimento de direito público e que isso também ele seja rico aí em mais aprendizado e mais conhecimento para tocar esses desafios todos que você tem aí pela frente aí pelos próximos meses, que é sequestro de receita, evitar sequestro de receita, precatórios e essas ações diretas de inconstitucionalidade, esses embates aí, às vezes necessários para o cumprimento da lei. Quero te desejar excelente sorte, boa sorte mesmo. O programa Assunto Cidade já está chegando ao final. Deixo um espaço para você dar uma consideração final, alguma explicação que você acha necessária. Valdir, eu gostaria também desde já agradecer o convite de você, de toda a sua equipe. Dizer que para mim é um prazer estar retornando à cidade, aqui na condição de servidor público. Deixar de visitar agora a gente nunca deixa, né? E principalmente assegurar aí da nossa parte o empenho que a gente vai fazer para que a Advocacia Geral do município mantenha o mesmo nível de excelência de trabalho, que venha nessa produção que vem sendo feita, e que principalmente é uma advocacia que está de portas abertas também para a comunidade, para que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, ela possa estar lá para a gente poder auxiliar naquilo que for possível. E mais, nós gostaríamos também de deixar alguns recados, a relação da questão do PROCON. O PROCON mudou de endereço agora, então é interessante aí para o telespectador poder saber. O PROCON está na Avenida Ademar de Barros, endereço 218 a 222, e fica aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas. Né? Porque às vezes a pessoa vai para o PROCON lá antigo, então mudou agora recentemente de prédio, é interessante aí passar para a população. E agradecer você e dizer que nós estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer estiver passando por lá, a gente está à disposição para que a gente possa auxiliar naquilo que for possível e defendendo sempre os interesses do município. Tá certo, Leandro. Obrigado. Só antes de terminar de despedir de você, só dar mais um recadinho também. Hoje é a noite dos recados aqui. A Vilma Alfred, não sei quem todos lembram, ela é mãe de dois karatecas, né? São karatecas que são destaque aí no cenário esportivo nacional e até internacional, os irmãos Melo.
ela escreveu um livro justamente para contar a saga dela como mãe dos meninos, né? O livro se chama Determinação, o que há por trás desta sombra. O livro foi tão bem conceituado que já está na sua segunda edição, que vai ter o lançamento dia 17 e 25 de outubro lá no Ferryboat, às 18 horas, lá no shopping do Ferryboat. A segunda edição do livro Determinação, o que há por trás dessa sombra, dia 17 e 25 de outubro, das 18 horas em diante, lá no shopping Ferryboat. Em primeiro lugar, brigadão pela entrevista, mais uma vez. Uma boa noite a todos. O Assunto Cidade volta amanhã com uma nova entrevista.